Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 2 de julho de 2025, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 ao versículo 34. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz, aos demônios, justamente diz: "Ide." E os demônios saíram e foram para os porcos e atiraram-se no mar. Mas, amados irmãos e irmãs, os gadarenos, apesar de terem testemunhado a libertação de 2 dos seus conterrâneos que estavam possuídos pelo demônio, eles não ficaram impressionados, amados irmãos, com a libertação dos irmãos ou das pessoas que estavam endemoniadas, mas ficaram impressionados com a perca dos porcos, ou seja, ficaram mais sofridos por causa da perda dos bens materiais do que alegres com a cura dos seus conterrâneos. Lembremos, amados irmãos e irmãs, a frase que diz: "Se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, não lhe causam compaixão, então a sua doença é pior do que a dele." Vamos repetir, amados irmãos? Se as feridas do teu próximo não te causam dor, nem compaixão, então a sua doença é pior do que a dele. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos o que diz o mandamento novo de Jesus: "Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei." Lembremos, amados irmãos, isso está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 34. Vamos repetir? "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei." Então, amados irmãos, se nós não somos capazes de sentir compaixão dos nossos irmãos, então nós estamos deixando de seguir o mandamento de Cristo que nos pede para amar uns aos outros. Percebamos, amados irmãos, falar daquilo que acreditamos não nos faz melhores do que ninguém, mas viver aquilo que acreditamos certamente nos fará melhor do que muita gente. Recordemos, amados irmãos, aquela frase que nós repetimos muitas vezes na Santa Missa: "Ter fé é saber o caminho, amar é percorrer o caminho." Então, se você leu a Bíblia, isso é importantíssimo, Parabéns, porque você começou e terminou. Mas o que foi que você colocou em prática? Porque, amados irmãos, lembrem, se você leu, você já sabe o caminho. Então é hora de percorrer o caminho. E lembrem, Jesus é o caminho. Então precisamos muito mais do que só saber o caminho e só ouvir falar do caminho. Ou vejam, você foi para a igreja, ouviu as pregações do padre
que pede você para perdoar, que pede você para amar, mas se você não coloca em prática, lembra o que diz Jesus? Aquele que escuta as minhas palavras, mas não coloca em prática, é uma pessoa sem juízo. Então, amados irmãos, precisamos ser mais do que ouvintes, precisamos ser praticantes. Lembrem, a gente vai para a missa para rezar o que a gente fez, e a gente sai da Santa Missa para fazer o que a gente rezou. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.